Olá pessoal do segundo ano, sou o professor Lucas, vamos para mais uma aula. Revisitando um pouco aquilo que a gente viu na última aula, a gente falou sobre a reforma protestante, né? Alguns pontos que eles estavam buscando alterar dentro da ordem religiosa cristã ali, da Igreja Católica. E agora a gente vai ver um pouco mais sobre esse movimento reformista da Igreja Cristã. E a gente vai ver também um pouco o movimento contrário a isso, o movimento de reação a esta reforma. A reação que veio da igreja perante essa reforma. Lembrando que essa reforma, a igreja católica em si, em boa parte, estava consolidada ali no Ocidente, certo? E um dos primeiros reformistas foi esse cara chamado Martinho Lutero, né, que ele colocou suas 90 e poucas teses na porta de uma igreja, buscava e colocou algumas novas diretrizes, digamos assim, que eram para ser seguidas pela igreja, algumas coisas que estavam sendo deturpadas pela igreja, porque a igreja estava deturpando as coisas que estavam na Bíblia, né? Não estavam seguindo fielmente a palavra de Deus ali, estavam fazendo essa deturpação. Martinho Lutero busca reafirmar valores antigos que estavam sendo distorcidos pela própria igreja. Então vamos ver agora o que deu com esse cara aí, Martinho Lutero, vamos ver o alvoroço que esse maninho causou e vamos ver também a reação da igreja com relação a este maninho e outros reformistas também, que não era só o Martinho Lutero que criou os luteranos, né? Eram também outros que estavam contestando essa deturpação que a própria igreja, que o próprio clero estava causando ali da palavra de Deus e as suas ações deturpadas. Vamos passar então e vamos começar. Então a gente vai falar sobre essa reação. Só que antes da gente falar dessa reação da Igreja Católica, vamos contextualizar um pouco. Vamos entender o que estava rolando depois que começou essa reforma. Essa reação, nós historiadores chamamos de contra-reforma. É uma contra-reforma. Começaram a fazer uma reforma e pessoas contrárias a essa reforma criaram uma contra-reforma. Contra-reforma que veio da igreja. Membros da igreja buscaram novos meios ali. Mas a gente já fala disso. Vamos falar um pouco sobre a reforma e como ela estava se alastrando ali pela Europa, causando essa insegurança do clero cristão. Os cristãos estavam se sentindo ameaçados ali pelos reformistas por conta disso que a gente vai falar agora. O luteranismo avançava com rapidez pela Alemanha. Em 1529, na Dieta de Espira, o rei Carlos V proibiu cultos luteranos. Olha só, já está rolando culto luterano ali já na Alemanha. Cultos já que seguiam aquelas novas diretrizes, aqueles novos princípios que Lutero estava pregando. Proibiu cultos luteranos em principados. Principados eram... dá para vocês entenderem, uma região assim, específica. Em principados católicos, ao passo que tentou impor que os principados luteranos mantivessem a celebração de missas católicas. Ou seja, estava rolando treta ali. Os príncipes luteranos... Eu estava comendo agora. Os príncipes... Peraí, tomar um gole de café. Não vai ter corte, tá, pessoal? Vocês vão ter que me ouvir tomando meu cafezinho aqui. Mas eu prometo que logo vou fazer uma coisa mais bacana, eu vou fazer uma edição de vídeo, eu vou fazer um slide melhor e vai ser mais show. E não vai ter eu tossindo porque eu vou estar fazendo a edição. Tipo um youtuber. Me sigam no YouTube lá, tá, gente? Sigam meu canal, eu quero ser influencer, professor influencer. Café horrível. Os príncipes luteranos protestaram, cunhando assim o termo protestante, para designar adeptos das novas doutrinas cristãs.
Aí, pronto. Temos ali os protestantes. Quer falar próstata, que horrível isso. Entre 1529 e 1555, guerras religiosas foram travadas entre os príncipes alemães. Com a assinatura da Paz de Augsburg em 1555, tá vendo? Tudo isso está rolando no século XVI. Vamos pensar no Brasil que estava rolando ali no século XVI, pessoal. Que vai ligar com o movimento que a igreja fez aqui no Brasil, com essa contra-reforma aí. No século XVI o Brasil estava ocupando ali o litoral brasileiro, instaurando as primeiras usinas de cana-de-açúcar, fazendo apropriação do pau-brasil, tretando com índio, por aí vai. Bom, vamos voltar aqui. Com a assinatura da Paz de Augsburgo, ficou estabelecido que a religião de um principado seria a mesma de seu príncipe, ou seja, dando liberdade para as pessoas. Não dando a liberdade. Se caso um príncipe fosse luterano, a sua religião podia ser luterana, mas a gente sabe que majoritariamente os príncipes eram católicos ali. Então ele estava fazendo isso mais como uma medida de restrição, né, também. Restrição onde impeça as pessoas de seguirem a religião do qual elas queiram seguir. Mesmo sendo cristã, eles não podiam seguir essa religião anticristã, né? Anticatólica, na verdade. Que essa é a luterana, que é uma das reformistas, né? Rolava essa perseguição. Vai rolar até guerra, que a gente vai ver logo à frente. Mas houve essa rixa porque estava contestando, estava batendo de frente com a hegemonia. A hegemonia significa poder da Igreja Católica ali. E se uma coisa que o homem branco não gosta é que você conteste o poder dele. Vamos continuar. A contra-reforma, o contexto. Continuando então, né, a gente vai falar sobre outro carinha ali que estava nesse momento ali da reforma, que estava contestando as questões da igreja, buscando novos princípios para os cristãos seguirem. E ele é um cara fundamental para a criação do capitalismo, esse capitalismo que a gente vive até hoje. Esse cara é um dos caras que encabeçou boa parte das coisas que nossos pais pregam, que nós pregamos muitas vezes também, sobre a questão do trabalho principalmente. Vamos ver um pouco mais sobre ele. Lembrando ali do século XVI também, pessoal, o bagulho tá pegando fogo ali na Europa. Por fornecer uma justificativa religiosa para o ideário da burguesia europeia, olha lá, ele forneceu uma ideia, uma justificativa, uma base para a burguesia que estava ali ascendendo. A burguesia é aquelas pessoas que têm dinheiro que eles adquiriram através de produção, de terras e por aí vai, de comércio principalmente, que eu acho que você vai falar um pouco mais sobre, que estava começando ali na Europa ali e surgindo a burguesia ali. Burguesia era aquelas pessoas que tinham bens capitais mesmo, dinheiro mesmo, sabe? Possuíam comércios, diferente dos reis, onde eles possuíam nome, né? Eles possuíam esse tipo de poder que era hereditário, um poder que não foi, digamos assim, conquistado através do seu mérito, né? Diferente da burguesia, que tinha essa questão do mérito, que a gente pode discutir sim, né? Porque ainda assim eram homens brancos e por aí vai, que tinham seus privilégios, a gente já está falando disso lá daquela época. Mas ainda assim eles tinham um certo mérito ali. Eles não nasciam, alguns casos sim, muitos casos sim, na verdade, né? Mas eles tinham essa questão de ter que buscar o lucro e por aí vai. Diferente dos reis. Então eles estavam buscando alguma coisa para ser um alicerce para suas ideias ali, né? Então, não buscando literalmente, mas acabou casando com as ideias desse maninho aí. Ele falou, poxa, olha esse cara aí, cara. A gente tá praticando isso aqui já. E esse cara tá falando isso e colocando Deus no meio. É uma mão na roda pra gente. Mão na roda porque Deus está em todos os cantos aqui, no ideário, na mentalidade das pessoas aqui da Europa. Então vamos utilizar esse cara aí. Vamos utilizar essas ideias aí, porque casam muito bem com aquilo que a gente pratica, com aquilo que a gente faz. Então vamos continuar aqui.
religiosa para o ideário da burguesia europeia, o calvinismo se espalhou rapidamente pela Europa, tendo a Suíça e a França como seus principais domínios. Em 1541, João Calvino se tornou governante de Genebra, passando a imprimir uma moral rígida, pautada nos princípios de trabalho sistemático, a questão do trabalho aí, moderação nos gastos e renúncia a prazeres e diversões. Ah, o cara, o balãozinho de conversa ali. Calvinismo e capitalismo, tudo a ver. Isso que eu tava falando, a burguesia adorou essas ideias aí, tem tudo a ver com a gente, pensaram eles. Vamos passar aqui. A gente vai falar um pouquinho novamente sobre o Calvino, né? Vamos ler aqui, para contextualizar um pouco melhor quem foi esse mano aí. João Calvino foi um teólogo francês que expandiu a reforma protestante por outros lugares da Europa. Calvino, ao sofrer perseguição em seu país, se refugiou na Suíça, como a gente já viu, né? Estava vivendo conflitos devido às pregações de Rick Ringwald, que questionava o poder vigente. João Calvino disseminou sua compreensão do cristianismo e sua teologia se tornou um aspecto importante. Teologia é essa nova visão cristã, essa nova visão de como pensar Deus e a fé e como a gente pratica ela. Cristã. Se tornou um aspecto importante, a teologia cristã se tornou um aspecto importante na elaboração de teorias sociais, como por exemplo a ética do trabalho. O trabalho dignifica o homem, umas ideias assim, sabe? O trabalho um alicerce importante para a nossa dignidade, para a gente buscar ser quem a gente quer ser e por aí vai. Deus dignifica o homem, né, que trabalha, né? E a gente tem isso até hoje, né, gente? A família chega cansada do trabalho, fala graças a Deus e esse tipo de coisa. Mesmo sendo explorados, porque boa parte do lucro que eles produzem ali dentro do seu trabalho vai para o patrão. Mas isso é uma conversa para outra hora. Vamos passar aqui a ordem dos jesuítas. Lembra que eu falei para vocês que durante o século XVI, uma coisa que estava rolando lá na Europa, dessa contra-reforma, iria respingar aqui no Brasil? Essas coisas, essa coisa que eu estava falando era a ordem dos jesuítas, que é um movimento da contra-reforma. Eles estavam buscando, poxa, já que a gente está perdendo aqui nossos fiéis para esses sacanas luteranos calvinistas e outros também, que não só tinham eles, vamos buscar algumas formas da gente revidar, da gente buscar também novos cristãos e também da gente manter o nosso poder aqui com esses cristãos que já estão aqui no nosso meio já. Os cristãos católicos, tem que falar isso, porque o luteranismo, o calvinismo e os outros também são cristãos. Mas são vertentes diferentes, né? Ali que eles começaram a criar. Que hoje em dia tem as igrejas evangélicas, né? Graças a essa galera aí, dos reformistas. Mas vamos aqui. Vamos falar sobre esse movimento aqui de contra-reforma e uma das coisas que foi criada pela Igreja Católica foi essa ordem dos jesuítas aqui, fundada pelo capitão do exército espanhol, Inácio de Loyola, que se converteu ao catolicismo após ser ferido numa batalha. Nada importante saber disso, né? A ordem, é interessante essa história, mas nada importante saber disso. A ordem dos jesuítas tinha como objetivo propagar a fé católica por meio do ensino e da catequese, estratégia largamente utilizada para a conversão dos nativos do chamado Novo Mundo. Novo Mundo aqui é a América, gente. Eles estavam jogando padre jesuíta para cá para poder trazer novos cristãos, principalmente com uma medida de, como posso dizer, de reação àquilo que estava rolando ali na Europa também. Então não foi tipo, porque a gente foi buscar cristão ali, a gente é bonzinho, vamos converter ele para nossa fé e transformar a vida dele. Na verdade também isso era uma medida de reação com relação a essa reforma que estava rolando. Não foi tipo, vamos tentar salvar, vamos buscar trazer mais pessoas para nossa religião para benefício próprio, porque é bom para nós, cristãos católicos. Vamos passar mais um. Para isso, com o consentimento do Papa Paulo III, os jesuítas fundaram missões e colégios em várias regiões do mundo,
sobretudo nas colônias portuguesas e espanholas. Vamos ver aqui, Tribunal Santo Ofício, que eu ia falar palavrão, não vou falar, mas é muita loucura que rola aqui já, né? Eles exigem certas coisas que são bem problemáticas. Também conhecido como a Inquisição. Esse tribunal foi reativado pelo Papa III em 1542 de forma permanente. Em algumas monarquias, como a Espanha, o tribunal era subordinado diretamente ao rei, ou seja, o rei tinha poder sobre essa Inquisição em determinadas monarquias, como foi citado ali, e não ao Papa. Ou seja, o rei tinha esse poder e o Papa não, em determinadas monarquias. Isso gerou uma série de perseguições que não estavam necessariamente relacionadas às práticas que a Igreja Católica classificava como heresia ou blasfêmia. Ou seja, eles estavam perseguindo quem eles quisessem. O rei ali, tanto faz se é um católico cristão que segue veemente a fé e é um cara que não faz mal algum, sabe? Ele, cara, eu tenho meus interesses aqui, por tal motivo ele bateu de frente aqui com um membro da eu ia falar burguesia, um membro da monarquia aqui, da realeza, da corte. Então vamos matar ele, pouco importa se ele é um cristão devoto. Um exemplo disso foi a expulsão dos judeus dos domínios da Espanha. As atividades da Inquisição, de forma geral, eram pautadas pela intolerância religiosa. Os principais alvos de perseguição foram judeus, mulheres e protestantes. Olha os protestantes entrando aí. Mulher foi sempre perseguida, tá, pessoal? Não é só esse momento, não. É que nesse momento foi de forma direta, né? Mas mulher pouco teve voz na história da humanidade. Em alguns grupos apenas, assim, tribais que a gente encontra na África, que ainda existem, inclusive. Na China a gente tem uma sociedade matriarcal ali. Mas, de fora isso, boa parte das sociedades é patriarcal. Ou seja, o pai é o centro. E por isso que a gente tem toda essa questão do machismo, a violência doméstica que mata mulheres, a questão do assédio e por aí vai. E nesse momento eles estavam perseguindo essas mulheres, que muitas vezes eram mulheres que eram curandeiras ali de determinados vilarejos, e chamavam de bruxas, simplesmente porque estavam curando. E lembra que eu falei que nesse período assim, da Idade Média, esse pensamento ligado aos princípios cristãos, né, naquele período, contestavam muito essas pessoas que buscavam métodos não convencionais, porque o convencional naquele momento estava ligado à ótica de Deus, a fé, Deus cura, Deus faz não sei o que. Todo mundo que buscasse a cura tinha que buscar ali dentro da igreja, em formas que a igreja permitia ser feita. Se alguém buscava um chazinho no meio do mato para fazer cura para uma dor de cabeça, é bruxa, porque a gente não conhece esse método, não somos nós, católicos cristãos, que ensinamos, então queima. Continuando, entre as principais penalidades estavam o confisco de bens, a prisão perpétua e a morte na fogueira. Quer que tem mais? Concílio de Trento. Diante do crescimento das novas doutrinas cristãs, eu nem vou explicar porque eu vou ter que explicar o que foi isso. Que àquela altura já caracterizavam uma quebra na unidade. Nossa, vai dar 20 minutos de aula, hein? Caracterizavam uma quebra na unidade religiosa do continente. A Igreja Católica convocou em 1545 um concílio, no qual os representantes máximos da Igreja se reuniram com o apoio de reis, como o alemão Carlos V. Reunidos em Worms, os líderes protestantes se recusaram a participar do concílio, claro, alegando que este tenderia a favorecer as pautas da Igreja Católica. Aí, o Concílio de Trento teve suas principais resoluções ali, o que eles buscaram fazer, o que eles acordaram entre si, que era importante a gente começar a pensar nessa fé cristã católica. Um dos pontos foi a venda de indulgências foi considerada crime, como falei, os reformistas estavam criticando essa venda de indulgências, né? Na outra aula. Regras para a formação de padres e monges, eles estão sistematizando um pouco mais, porque estava virando balbúrdia, né? Reedição do Index, livros proibidos para católicos.
editaram isso, permitiram alguns, proibiram outros, acredito eu, não lembro exatamente quais livros, né? Reafirmou o poder do Papa, os 7 sacramentos e o culto aos santos e à Virgem Maria. Ou seja, eles estavam buscando reafirmar aquelas ideias que os reformistas estavam trazendo, que estavam sendo deturpadas, as práticas cristãs estavam sendo deturpadas ali. Então eles buscaram, olha, a gente está mudando aqui, a gente está reafirmando certas coisas que são importantes para nós. Para tentar garantir essa hegemonia deles, esse poder deles. Um cenário de intolerância, aí a gente vai falar de treta. Entre 1562 e 72, diversos conflitos conhecidos como guerras religiosas foram deflagrados entre protestantes, huguenotes, que é essa região ali, e católicos na França. Em uma tentativa de arrefecer as extensões entre grupos religiosos, a rainha Catarina de Médici casou sua filha Margarida de Valois católica. A rainha casou uma católica com uma pessoa ali que era naquela região dos protestantes. Somada a outros fatores, o casamento foi um estopim para o massacre promovido pelos católicos franceses contra protestantes. O episódio ficou conhecido como Noite de São Bartolomeu. Bonito, né? Católico matando pessoas. Cristão, da hora. Parece aqueles cristãos que perseguem igrejas, religiões de matriz africana aqui no Brasil, né? Bandistas, candomblé. Chuta que é macumba, né? Porque é engraçado falar isso. E por aí vai. Essa aula aqui é pra gente falar um pouco sobre essa questão de intolerância religiosa, né? A gente é muito intolerante, sabe? Eu vejo o cristão reclamando sobre perseguição aos cristãos aqui no Brasil e tal, e cara, de fato não é isso que rola. De fato não é isso que rola. Raramente a gente vê. Eu vi uma igreja sendo depredada, uma igreja evangélica sendo depredada, porque invadiu o território indígena. Além disso, o pastor dessa mesma igreja, assim, não daquela que estava sendo construída, mas o pastor dessa igreja falou uma coisa pejorativa, negativa sobre a religião dos índios ali da região. Cara, isso daí não tem o que falar, né? Ainda bem que aconteceu, tem que depredar mesmo. Tá invadindo terra indígena e tá criticando, menosprezando a fé do índio, fazer o que, né? Tem que se. Não vou usar a palavra, mas. E a gente tem muito essa coisa de perseguição, de rir, de zoar religiões de matriz africana aqui. Isso não vem de agora, isso é muito antigo. Como eu falei, chuta que é macumba. Macumba é uma ideia muito torcida do que realmente é aquilo. Outras práticas ali deles, as pessoas ficam, sabe, zoando, brincando. A religião cristã, ela tem muita coisa de demonizar, né, a religião alheia. Se não é a minha religião, é do demônio. E tudo bem você ficar pensando assim na sua cabecinha e não expor isso. Só que se você começar a expor, isso pode gerar ódio nas pessoas, pode gerar perseguição. E é o que rola, né, muitas vezes. Pessoas que são da igreja de matriz africana, as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, elas têm medo de se expor porque rola essa perseguição, gente. Rola essa perseguição. E tu tem, né, algumas, eu já frequentei algumas aí, é Umbanda, terreno de Umbanda. É bem legal, bem diverso. Eu não sigo nenhuma religião, mas eu fui só pra conhecer. E é bem diferente, é bom a gente conhecer algo diferente. E eu não entendo, na verdade eu entendo, é um preconceito assim que já vem de geração em geração e a gente só reproduz. Só que a gente não sabe o poder que essa reprodução maligna, né, ruim, reproduzir isso, falar que é ruim essas religiões, os demônios, as religiões, só porque é diferente da sua, ela promove muito ódio, né? Promove muito ódio que às vezes resulta até em ataques diretos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver inúmeros casos de pessoas que perseguem pessoas dessa religião de matriz africana. Mas beleza, pessoal, acredito que seja só isso. Ainda bem que não cortou o vídeo. Foi a maior aula que eu já dei. Espero que tenha sido boa, ok, pelo menos, né? Vai melhorar um pouco com o tempo. Eu vou pegando a manha. Meu sonho é ser um influencer digital mesmo. Então, isso aqui é só o começo.
E é isso. Eu vou mandar atividade para vocês. Espero que fiquem bem, cuidem de vocês, da família de vocês e até a próxima aula. Falou!